Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, todos bem? Todas, espero que estejam todos bem. Estou aqui mais uma vez com meus amigos sócios, Eduardo Brasil, Gustavo Fonseca e Ibrahim Bittar, para tratar de um tema bastante interessante, que é a recuperação judicial da Gol. E aí eu pergunto, iniciando a indagação, para o Ibrahim. Ibrahim Bittar, a recuperação da Gol, judicial da Gol, foi um gol contra? Ah, não. Olha que trocadilho não, excelente. gente. É tão ruim que até fica boa, cara. Obrigado. Eu tô rindo por dentro aqui. Exato. Poderia ser gol da Alemanha, né? Mas... Pois podia ser gol da Alemanha. Mais um 7-1. Em primeiro lugar, não foi uma recuperação judicial. Né? Vamos nivelar exatamente a informação para o nosso ouvinte. Não sei exatamente quando que esse nosso ouvinte vai ouvir esse podcast. Se ela já não faliu então, se já faz algumas semanas ou meses que foi noticiado esse fato relevante, né, pela própria companhia, dizendo que ela apresentou um procedimento de Chapter 11 nos Estados Unidos, né, o famoso capítulo 11, que se assemelha à recuperação judicial aqui no Brasil. Certo. Então, aqui no Brasil, formalmente, a Gol está em recuperação judicial? Não. Mas a companhia, de modo geral, e suas subsidiárias ingressaram com esse pedido de, aspas, recuperação judicial nos Estados Unidos. Ibrahim, isso trouxe uma consequência, relevante no cenário brasileiro para a companhia com a retirada pela B3 das ações. Claro. Então já reverbera no ordenamento jurídico. Claro. Imediatamente. Claro. Mas você fazer uma parte... Desculpa, mas muito mais por um impulso mercadológico, financeiro, do que a própria jurídico. Gol deve ter feito, né, aquela comunicação, né, fato relevante, e baseado nisso que a B3 deve ter tomado essa medida, né? Porque eu não consigo enxergar hoje juridicamente o que poderia respaldar, por exemplo, um credor, um banco, de causar qualquer trava à companhia que não decorrente de outros negócios, simplesmente por esse fato de ter acontecido lá nos Estados Unidos. Provavelmente... eu vou estar até chutando, né? Sem a informação precisa. É melhor não falar então, cara. Provavelmente a CVM deve ter uma regulação que, em caso de empresa de recuperação judicial, provavelmente as ações ficam bloqueadas ali. Mas talvez, a depender da situação, para preservar o bolso do investidor, a depender da empresa, a indicação de um novo presidente pelo presidente da República também deveria preservar as ações dessa empresa também, para evitar a quebra geral, que não quebra geral, mas uma redução tão grande que teve nos últimos meses. Mas é algo para a gente refletir. Mas isso é uma outra companhia. É outra companhia, exato. Mas é uma outra tem companhia. Outro negócio, olha, indicou o presidente, segura aí. Tira aí, vamos preservar a valorização. É outra companhia, mas enfim... eu queria ouvir também o Ibrahim, essa questão do... A Gol opera no Brasil, mas é uma empresa transnacional, vamos chamar assim, que opera em vários lugares, fronteiras do mundo e tal. Porque talvez a questão de foro, de competência, porque escolheu uma medida, vamos chamar assim, jurídica fora do Brasil. O que é mais benéfico para eles lá, para eles terem procurado essa medida, né? Tem vários motivos aí que acabam estimulando mais essas empresas que são internacionais a procurarem esse tipo de solução no mercado dos Estados Unidos. Quando eu falo mercado econômico, financeiro, jurídico dos Estados Unidos do que aqui. A primeira, que eu acho mais relevante aqui, é o fator efetivamente econômico. Né? A legislação americana é uma legislação muito mais madura. A legislação brasileira de recuperação judicial e falência, o modelo que a gente tem hoje, que assim, é completamente diferente da antiga concordata, é de 2005. Muito recente. Fora as mudanças que tiveram também recentes, né, Breno? Ela teve várias mudanças ao longo do tempo e é um modelo que ainda está em amadurecimento, principalmente com a questão da transparência, a participação dos credores nas negociações, da conformação do negócio como um todo, desse momento em diante. E o que a gente escuta muito, Breno, por interromper no mercado, é que a própria eficiência das RJ, recuperação judicial no Brasil, ou como alguns chamam, adoram chamar de REC-JUD, talvez a lei de recuperação ou a prática dela não tenha tanta eficiência ainda, não tenha mostrado que ela serve como um aparato ou como um instrumento efetivo para tirar as empresas da crise e voltar ao status normal de operação. Talvez nos Estados Unidos, onde está falando, lá tem uma certa maturidade na eficiência da lei, né? É isso que estou dizendo. Sem dúvida. Por conta dessa maturidade, né? O sistema, né, do Common Law sempre vai estar mais atualizado ao que está na prática do mercado do que um
um romano civilista aqui que precisa fazer essa alteração legislativa. Existe essa tendência. A gente vai estar sempre um pouco atrás, né? Emperrado. Não à toa existe hoje um projeto de lei para reformar as previsões, que também é da Lei 11.101 de 2005, da falência, que hoje vive um modelo completamente diferente da recuperação judicial, que alija muito o credor da tomada de decisão. Isso foi talvez um dos melhores movimentos que a legislação brasileira fez de incluir o credor nessa tomada de decisão, na participação da recuperação judicial, e que fez galgar a recuperação judicial no Brasil muitos anos de avanço, de evolução. Nos Estados Unidos, como isso já existe há muito mais tempo, desde o século passado, a gente fala de credores que participam com muita transparência desde o início do processo. E exemplo disso é que a Gol, ao anunciar que acionou esse mecanismo do Chapter 11 nos Estados Unidos, já disse na mesma oportunidade que já tem um investimento bilionário já engatilhado para viabilizar uma boa, um bom mecanismo judicial. Ela fez o dever de casa Total. antes de tomar medida judicial. Exatamente. E o que acontece muitas vezes no Brasil é que as empresas deixam esticar a corda, não fazem uma reestruturação ou estruturação prévia e quando chega no último minuto quer usar a RJ como um instrumento. Ou uma recuperação extrajudicial para tentar evitar. Como se fosse um mecanismo de perdão. De perdão. Isso, o RJ no Brasil é um desfibrilador judicial. Quando a pessoa tá para falecer, você dá aquela travada. Na maioria das vezes vem a óbito, mas é um estertor a mais aí. Sem dúvida. Sabe o que vale lembrar? Cheguei a dar uma entrevista sobre isso para um canal. E ele falou, mas e agora? O que devemos esperar? Calma. O primeiro momento é dizer calma. Não podemos esquecer que a Latam acabou de passar por um processo idêntico de Chapter 11 nos Estados Unidos, que durou 2 anos. Claro. Começou, salvo engano, em Cotinha maio já de 2020. foi lá nas Miles, vendeu todos. Já vendeu tudo. Exatamente. Já resgatou todas aqui o Jean, todas. Tá focado em azul, transbrasiliano o tempo dele. Então andava transbrasiliana, né? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Dentre as empresas que já pediram recuperação judicial no Brasil, vocês conseguem recordar alguma que saiu bem desse processo? Não estou falando da TAM, que pediram. Não, o que eu posso dizer é o seguinte, sem entrar em nomes, é que elas saem da RJ, ficam cumprindo o plano, mas se ela realmente voltou com aquela pujança, ou mudou o business e tal, eu realmente não sei lembrar de cabeça isso aí não. Porque assim. Se tivesse, eu acho que todos nós lembraríamos. Tem uma empresa tal, eu não consigo hoje, aqui fazendo uma tentativa de lembrança rápida, não consigo lembrar de nenhuma empresa que foi, voltou e continua crescendo. Deslanchando, né? Não consigo ver. Talvez a Oi por alguns dias, né? Oi tá. Que terminou a RJ e semanas depois, segunda RJ. Exatamente. Mas salvo o melhor juízo... Sai da UTI, né? Mas dá 3 passos fora do hospital. Volta para a UTI. Mas salvo o melhor juízo, pode até confirmar, porque realmente eu não sou especialista em RJ, sou um especialista quase de nada, né? Mas assim, salvo o melhor juízo, você pode pedir uma segunda RJ após 5 anos, né? Tem um prazo legal. Eu não sei se o caso da Oi específico, se é após o cumprimento do plano, ou quando ela sai do cumprimento judicial do plano, né? Aquele controle mais judicial, se a partir de X anos que ela pode fazer um novo pedido. Mas tinha um prazo de 5 anos na lei, não sei se isso mudou, mas tinha algo do gênero. O RJ da Oi foi no Rio de Janeiro, não foi? Foi. Essa então segunda está sendo. Não. Está sendo. Não, mas isso é... Uma RJ no RJ. Exatamente, olha aí. E o estado que está em RJ, cheio né? de trocadilhos, exato, olha aí. É bacana que o Fonseca Brasil vai levar a terceira potência. Eu quero comunicar aos telespectadores do Rio de Janeiro, nossos amigos carioca, que o Fonseca Brasil está entrando com essa operação em 2024 no Rio de Janeiro. Exato. Mas esse prazo, tu está certo, Edu, existe esse fica ali na prazo. favela da Maré, dobrando o bar do seu Antônio, tá aí a sucursal, né? Se for próximo do Bar da Brama, eu tô dentro. Tá bom. Eu tô dentro. Tá no espetáculo. Brincadeiras à parte, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, pessoal. Mas o prazo existe, só que formalmente ele é contado do pedido, não do encerramento. Então se você pega o curso de uma RJ, ela dura bem mais do que isso. Então, Então isso acaba sendo acaba na O próprio viabilizando. stay period devia ser só 6 meses, né? Então, não, mudou a lei agora.
Era Não, pode agora prorrogar por igual período. Antigamente mas era não prorrogável, né? Mas já assim, prorrogava. Assim. A jurisprudência já admitia isso com tranquilidade. Exatamente. A legislação nova só... Não, mas eu estou falando isso porque a questão dos 5 anos do pedido, porque presumia-se... Eu não tenho certeza se é 5 anos, tá? Acho tá, mas vamos lá. Digamos que sejam os 5 anos que esteja previsto na lei. Isso estaria de acordo com os 6 meses do stay period. Então, estaria... mais ou menos ali bem balizado, né? Eu creio que uma coisa que fica de lição da Gol, e principalmente da Latam, e eu acho que para outras empresas aqui, é que se você vai pensar em RJ, você tem que fazer uma estruturação antes. Né? Não é como chegou, cheguei na degola, vou pedir recuperação. Não. Eu acho que a empresa dá sinais, os índices estão aí das empresas, tanto índices financeiros como índices até de mercado, comportamental, aparece para qualquer empresa razoavelmente que tenha os números em dia. Né? Eu acho que o empresário tem que ter essa cultura, falar, ele nunca quer ceder, sempre ele acha que vai dar um jeitinho, eu vou conseguir alavancar a venda, eu vou estruturar melhor, vou reduzir meu custo. De repente, pensar numa RJ como uma questão final, mas com uma preparação com antecedência antes, talvez seja um grande desafio e incutir isso na cabeça de alguns dos empresários em geral, que olha, é o possível caminho, mas só que você tem que se preparar para isso, né? Não deixar para o último momento. Mas sabe qual é a reflexão que eu acho que vale a pena todos nós fazermos aí a partir desse movimento da Gol? É que, mais uma vez, nós estamos vendo uma empresa que tem uma relevância no nosso mercado optar pelos Estados Unidos. Ou seja, o nosso sistema judiciário não inspirou eu não vou falar de segurança ou garantia, mas não inspirou a confiança necessária para que os gestores da companhia fizessem essa medida aqui no Brasil. Da mesma forma que o nosso sistema jurídico, apesar da grande produção legislativa, não consegue estar atualizado para atender a essas expectativas. Então, mostra também o quê? Que nós estamos aí muito aquém do que deveríamos estar para ter um ambiente de negócio melhor, né? Com certeza. Eu estou de acordo e em matéria de recuperação judicial, mais ainda. Sim. O ambiente da recuperação judicial no Brasil está muito aquém, por exemplo, como tu falou lá dos Estados Unidos em geral, de algum estado específico que ela deve ter entrado, não sei se foi Delaware, onde é que foi. Foi Nova York. Nova York, enfim. Mas eu acho que sem dúvida, o ambiente de negócio aqui ainda está em desenvolvimento, né? Eu acho que a gente está aquém ainda nesse sentido. A gente é muito bom em outros lugares, por exemplo, eu vejo assim, onde o mercado atua mais diretamente, que, por exemplo, a Bolsa do Brasil, a CVM, é muito bem regulamentada, funciona muito melhor. É um mercado relativamente... A insegurança do negócio é uma coisa, né? De investir em ações, etc., em bonds, mas... O mercado é regulado, funciona bem a CVM. Eu acho que é um exemplo de órgão que funciona bem. Aí quando tu vai para a recuperação judicial, como o Gustavo falou, nossa legislação, aliado ao nosso sistema judiciário, que é lenta, é moroso, que não tem as mesmas práticas, é um grande dificultador. Eu estou com ele nisso, muito grande. Quer ver um ponto que difere muito desse Chapter 11 estadunidense para a nossa recuperação judicial? A obrigatoriedade de nomeação do administrador judicial. Aqui é obrigatório, lá não. Sensacional. Lá não são em todos os casos. Então, é como se fosse, claro, com todas as vênias aqui, quase correndo o risco de ser reducionista, assim, de dizer menos do que deveria ser dito. Mas é como se fosse uma faculdade do juiz que é reservada para casos mais complexos. Então, quando ele vê essa necessidade, ele nomeia um administrador judicial. Não é todo e sempre. Não é todo e sempre, como é aqui no Brasil. O que é um fator de resistência gigantesco para o empresário brasileiro. Custo, né? Inclusive do custo, Inclusive porque isso já onera você bastante. Não saber exatamente se esse administrador vai ter competência suficiente para tocar positivamente o negócio. Até porque tá aí... Você não sabe quem é. Vale um ponto aí também, né, Jean? Porque eu acho também que essa terminologia, ela contribui muito para uma diminuição no uso desse mecanismo. Quando se fala do administrador judicial, pensa-se o quê? Que a pessoa vai passar o bastão da empresa para aquela pessoa, quando na realidade não é. Exato. Não é nada disso, é mais alguém que vai ter ali um poder fiscalizatório, um poder que vai tocar uma negociação com os credores, eventualmente, enfim, uma série de outras demandas, mas o empresário continua tocando a empresa dele do mesmo jeito. Sim. Então, assim, a nomenclatura em si já parece que você está transferindo a gestão da sua empresa para alguém. Exatamente. Já então, como nós estamos no final do nosso tempo, eu posso dizer que, em suma, a Gol marcou um gol.
Nossa. Não foi gol contra. Nossa. Exatamente. Quando a primeira vez é contada já é ruim. Quando o cara insiste na piada, Não, aí eu é demais. Pra ser muito sincero, é demais, gente. Não dá. Eu pensei que ele ia fazer uma piada com aquele estelionatário que disse que era dono da Gol, alguma coisa assim, mas voltar pro mesmo não dá. Não, foi Voltar pro contra. Eu mesmo. respondi a pergunta dele. Fizemos um gol. Com você, Jansen Sim, Meir. não, concordo com o gol, concordo. O gol foi favorável. Claro, tu Sim. que iniciaste a piada ruim, é claro que tu vais Não, e até concordar. porque- Você melhorou a piada, tá Não, e certo. até porque ela, pelo que o Brahim comentou aqui, narrou, eu não sei onde, que ele deu até entrevista pro canal, pô, foi na nível nacional, nosso sócio aqui é outro gabarito. A Gol se preparou, né? Já Sim. trouxe investimento, enfim, já trouxe mecanismo de saída. Eu acho que esse foi diferencial. Escolheu um mercado que tem um ambiente de negócio bom, eu acho que foi um golaço. E ao olhar para as possibilidades jurídicas de defesa, ele escolheu aquele em que ele teria um ambiente melhor, menos inóspito, ou talvez mais com as variáveis mais controladas. Só um fator que é importante aí, é menos inóspito para uma questão de recuperação econômica, mas muito mais rigoroso do ponto de vista das sanções em caso de fraude e atos ilícitos. Mas isso mostra até o compromisso, O que né? mostra seriedade. Exato. Então, a confiança que o investidor tem de apostar numa empresa que se submete a um rigorismo dessas sanções é muito maior. Sim, Sem claro. dúvida. Então a Gol marcou um gol apesar do 737 Max. Sensacional. Exatamente. Eu tinha que terminar com essa. Contigo, Jansen Meir. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença nesse momento, pela discussão bastante interessante. Corta o café desse rapaz. É o adicional do café que é o problemático. E nos encontraremos numa outra oportunidade, encontraremos vocês também que estão nos ouvindo. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos ou sugestões de tema, por favor, mande para o nosso e-mail contato@fonsecabrasil.com.br. Gostaria de deixar um grande abraço para todas e para todos. Até mais, gente. Até mais. Abraço. Abraço.